Sejam bem-vindos a mais uma aula de estabilidade de taludes. Nesta aula discutiremos alguns aspectos relacionados à caracterização de maciços rochosos. E vem justamente a pergunta, para que fazer, né? E como fazer? E justamente o objetivo da caracterização dos maciços rochosos é fazer esse levantamento de características e propriedades de descontinuidades e da rocha para que possamos conseguir estudar o comportamento geomecânico desses materiais. E a ideia, né, justamente, é estudar as condições mais desfavoráveis que estarão representadas nas feições tabulares e planares e caracterizadas por reduzida qualidade mecânica. Então, qualquer feição planar que seja de baixa qualidade mecânica, que seja desfavorável, né, na deflagração de processos geodinâmicos, é entendida como uma descontinuidade geomecânica. Né? E essas descontinuidades geomecânicas podem ser juntas, falhas, foliações, contatos litológicos, entre diversas outras estruturas planares. E a ideia do procedimento justamente é identificar e destacar todas aquelas descontinuidades que são relevantes para o projeto, né? Pensando na pior situação, né, que pode dar problemas, enfim, que essas devem ser caracterizadas no projeto. E agora, né, quais são os parâmetros que a gente tem que analisar? Né? Quais são as características que serão descritas no processo, no procedimento? Bom, então, quando a gente vai ao campo para caracterizar um maciço rochoso, a gente tem que coletar informações sobre a orientação das descontinuidades presentes no maciço rochoso, o espaçamento entre as descontinuidades, a persistência dessas descontinuidades, a água que percola, informações sobre o preenchimento dessas descontinuidades e, por fim, a abertura dessas descontinuidades. Quando as famílias de descontinuidades elas são identificadas no campo, é de extrema importância, né, que a gente consiga colher as informações de atitude desses planos, direção, mergulho, e vão ser dados colhidos com bússola. Né, esses dados passarão por tratamento em projeções estereográficas para se determinar posteriormente a possibilidade e a suscetibilidade de algum processo geodinâmico, né? E, obviamente, que isso só vai se dar aí depois da definição das famílias e dos sistemas principais, né? E, às vezes, algumas informações e alguns dados são caracterizados por uma maior dispersão, então também através do tratamento, né, das projeções estereográficas, a gente consegue determinar melhor, né, se é uma mesma família que está muito distante ou são famílias diferentes, muito próximas. E a grande questão é, o que é família aqui? Né? Família vai ser essa instituição aqui? Não, para a gente vai ser justamente um conjunto de descontinuidades que ocorrem, né? Geralmente serão subparalelizadas e vai ter um distanciamento, né? E serão caracterizadas por um distanciamento mais ou menos o mesmo, né? Elas são essas entidades, essas descontinuidades que vão fazer parte de uma família, elas são mais ou menos equidistantes. Então aqui a gente consegue ver, né, o maciço rochoso, né, achurado em azul, são superfícies de descontinuidades e percebam que elas estão aqui paralelizadas, né? Paralelizadas e mais ou menos equidistantes. Essa dessa e assim sucessivamente.
Então, nessas circunstâncias, a gente considera uma família de descontinuidade. Ainda nessa figura, a gente pode ver esta outra família de descontinuidade e aqui uma outra família de descontinuidade. Nesse caso, aqui a gente tem uma descontinuidade que é esparsa, né? Não necessariamente a gente vai colocá-la numa família, visto que ela não é recorrente. Mas aqui teríamos 3 famílias de continuidades. E a orientação dessas famílias de continuidades, ela é de extrema importância, né? Porque justamente a correlação entre, né, a relação angular, a forma como essas famílias de continuidades as famílias de continuidade se interceptam, a gente pode gerar blocos, condicionar movimentos de massa. Nesse caso, percebo que a gente tem blocos que foram formados e posteriormente remobilizados. E, obviamente, é interessante também pensar o seguinte, né? Não só a relação angular entre as descontinuidades, entre as famílias de descontinuidades, é importante, né? Mas também é importante a relação angular destas famílias de continuidades com os taludes e a orientação dos taludes e as encostas, né, nas quais esse maciço rochoso ele aflora. Que tem duas situações, né, ambas com 2 famílias de continuidades. Né, essa família de maior, né, em que as descontinuidades vão apresentar uma maior continuidade, né, ou seja, que é a mais importante no nosso estudo, que é a mais desfavorável, né, ela aflora, né, na face do talude. Então, dessa maneira, aqui, nós não temos uma descontinuidade, que é uma descontinuidade que está confinada, né? Então, ela está livre. Qualquer peso adicional, ou a depender das condições de percolação de água, movimentos de massa podem acontecer aqui. Quando a gente analisa a situação abaixo, a gente tem o mesmo sistema, né, conjunto de famílias. Entretanto, né, a de maior continuidade, ela está em uma situação em que ela mergulha contrariamente ao talude, à encosta, né? Então, dessa maneira, a gente tem estruturas mais confinadas. Então, para se colocar aqui uma fundação, aqui nós temos um talude um talude estável, e aqui a gente tem um talude bem mais instável para essa intervenção, né? Obviamente que, como eu disse, né, essa relação angular entre as famílias de descontinuidades e a orientação da face do talude pode condicionar a formação de blocos, né, como a gente observa aqui nessa figura abaixo. Mas em cima, na figura acima, né, nessa situação, como eu disse, são famílias de descontinuidades que estão desconfinadas, né? Pode-se gerar um grande bloco, um grande volume de material instável, né? E um movimento de massa acontecer, podendo, né, colapsar estruturas que foram acima colocadas. Então é importante que a gente tenha essa visão também e essas informações sejam de fato bem levantadas. Agora, a gente vai falar um pouco do espaçamento e o que seria o espaçamento de uma família de descontinuidade. Basicamente, é a distância entre 2 descontinuidades que que fazem parte de uma mesma família, de um mesmo sistema de descontinuidades. Se a gente considerar essa como exemplo, né, essa família aqui, que está mais verticalizada, né? Então, o nosso espaçamento é esse, a distância de uma entidade a outra. Nosso espaçamento é esse, a distância entre uma entidade e outra, né? Aqui é o exemplo do espaçamento da família F2 e aqui é o exemplo
descontinuidade da família F3. Uma fotografia, né, real, aqui tem-se um talude bem verticalizado e alto, mas é possível a gente identificar, né, essa família de descontinuidade aqui, né, verticalizadinha. Enfim, então o nosso espaçamento seria este aqui. Porém, se a gente analisa bem a foto, a gente percebe que existem posições em que o espaçamento é menor. Então vem a dúvida: o espaçamento é esse ou este? Nessa situação, a gente tem que ter só um pouco mais de perspicácia na observação, né? Que aqui o espaçamento é quase 3 vezes maior do que aqui. Mas se a gente analisar essa situação aqui, né, com mais detalhe, a gente percebe que nessa região abaixo, né, aqui é a descontinuidade que começa, né, na qual a gente começa a analisar. Em vermelho, a gente tem uma descontinuidade, em rosa, né? Em rosa, a gente tem outra descontinuidade. Se a gente sobe mais para essa porção, né, em laranjado aqui a gente tem só a continuidade dessa descontinuidade, e aqui, né, outra descontinuidade para delimitarmos e decidirmos qual será o espaçamento. Então, na realidade, a tendência do espaçamento dessa família de descontinuidade que a gente está analisando é que seja esta menor mesmo, né? Só que por condições de abertura mesmo, condições naturais ali do maciço, aqui não ficou bem claro, né, que haveria outras descontinuidades aqui embaixo. Bom, e tem que lembrar o seguinte, né? É sempre importante que sejam feitas várias medidas, né? Várias estimativas. E com várias estimativas, o que você vai fazer? Justamente, você vai tirar a média, né, da distância entre as descontinuidades de um mesmo sistema. E aqui nós temos uma tabela proposta pela BGE, né, baseado também em orientações da ISRM, que é a Associação Internacional de Mecânica das Rochas, né? E ele propõe uma padronização para a descrição dos maciços rochosos. Nesse caso, é a descrição e classificação das continuidades quanto ao espaçamento, né, de E1 a E5. E aqui nós temos, né, de muito próximas a muito afastadas, né, com espaçamento superior a 2 metros, com espaçamento inferior a 6 centímetros. Então, nesse caso, de muito próximas, a gente tem uma família com uma frequência muito alta de ocorrência. E isso pode ser um problema, visto que ela consegue fragmentar mais o maciço rochoso, né? E quando a gente pensa em persistência, né, de uma descontinuidade, eu coloco esses 3 exemplos aqui, né? Então aqui a gente tem nos 3 exemplos duas famílias de descontinuidades, né? Uma com maior continuidade que as outras, né? Então o que a gente consegue tirar disso? Que a persistência tem a ver com a continuidade do plano, né? Famílias têm-se, né, descontinuidades, direções, né, de fraqueza estrutural nas rochas, nas quais que permite, a depender das características, permite que superfícies de ruptura, né, que serão as descontinuidades, se prolonguem por uma distância muito grande. Então, eu tenho uma grande continuidade. Dessa maneira, tem-se uma maior persistência. Ao contrário de outras estruturas, outras direções, que não vai permitir, né, que essa propagação contínua. Então, o que acontece muitas vezes é a ocorrência de diversos planos de ruptura, segundo uma mesma orientação, porém eles não se interconectam. Então aqui a gente tem a melhor persistência. Aqui a gente tem uma família persistente, né, que é esta na horizontal, e uma outra de menor persistência, duas, né, também de baixa persistência, e aqui
duas com uma persistência menor ainda. Então aqui são só mesmo exemplos, né, de maciços rochosos, que são caracterizados aí por aqui famílias pouco persistentes e aqui famílias pouco persistentes, mas também com uma menor frequência, né, um menor espaçamento entre elas. Só um exemplo mesmo, para finalizar a questão da persistência, né? Família F1 e família F2. A F1 ela tem uma maior persistência do que a família F2. Tá? E aqui, mais uma vez, a tabela padronizando a caracterização desses maciços, né? Quanto à sua persistência, de classe 1 a classe 5, né? Com persistências inferiores a 1 metro e até uma persistência que supera os 20 metros. Essa tabela também é proposta pela Associação Internacional de Mecânica das Rochas. Então, né, agora a gente começa a falar sobre as características de percolação da água. Opa, eu estava me esquecendo de uma coisa, então a gente tem que falar de rugosidade das paredes, né, que eu não tinha elencado lá. Porque a rugosidade das paredes vai apresentar grande relevância no condicionamento geomecânico dos maciços rochosos. Bom, aqui se tem duas famílias de descontinuidades que inclusive estão condicionando a formação de um bloco, né? E nesta família a gente tem uma superfície bem irregular. E quanto mais irregular for tal superfície, na realidade melhor no quesito parâmetros de resistência desse maciço rochoso, né? Justamente porque quanto mais irregulares essas superfícies, né, maior vai ser o atrito, né, o atrito da superfície, o que também vai ajudar a interferir na resistência ao cisalhamento. Aqui são dois gráficos, quer dizer, um gráfico, né, com duas curvas. E aquele nosso famoso gráfico, tensão cisalhante por tensão normal, né? Aqui a gente tem a nossa curva com uma superfície lisa, totalmente lisa. E aqui, né, a gente tem uma curva para uma superfície com grande ondulação. E é curioso também, né, que basicamente nessa situação não houve tanta variação do ângulo de atrito interno, né, que as retas são mais ou menos paralelizadas. Entretanto, a gente tem um aumento bem grande no quesito coesão. E justamente esse quesito coesão, ele não está relacionado, né, ele está relacionado justamente à ruptura da ponta das maiores elevações para que o movimento acontecesse, para que o cisalhamento acontecesse. Por isso que nesse caso aqui tem-se o intercepto de coesão. E ISRM em 83 também propõe um padrão, né, uma tabelinha para que a gente consiga comparar o perfil das descontinuidades e classificá-la, né, como plana, ondulada, recortada após a determinação do seu padrão plano, ondulada, recortada, pode-se classificá-la ainda como rugosa, lisa, né, ou polida com estrias. Bom, no quesito água, a gente ainda vai ficar pausado, porque eu quero falar algumas coisas antes. Eu só vou mudar um pouco a ordem. Quando estamos trabalhando com descontinuidade, é de extrema importância se analisar o preenchimento, né, que justamente é o material que vai estar alocado no interior da abertura destas descontinuidades, né? Então, é o material que vai separar as paredes de uma descontinuidade.
Aqui é um exemplo, né? A gente tem dois sistemas, duas famílias de descontinuidades, uma aqui nessa direção e uma nessa direção. São famílias de continuidades mais abertas, né? E percebam que aqui a gente tem materiais preenchendo, né? Desde materiais de maior granulometria, parece que deve ter areia e alguma coisa de silt. E esses materiais eles vão interferir também, né, na resistência ao cisalhamento, sobretudo quanto mais espesso for o preenchimento. Né? E justamente essas características dos materiais elas vão condicionar a continuidade hidráulica e a resistência ao cisalhamento, como eu já tinha dito. E esse condicionamento vai ser influenciado aí por mineralogia, né, o tamanho dos grãos, se o preenchimento está molhado ou não, espessura e outros parâmetros. Então aqui é só um exemplo para a gente continuar discutindo, né? Temos novamente tensão cisalhante, tensão normal. A curva mais alta representa um ensaio, né, com uma superfície, ensaio de cisalhamento com uma superfície sem preenchimento, era só rugosa. Então, a gente tem basicamente isso que foi ensaiado somente somente superfície, tá? Somente a superfície da descontinuidade. Então aqui ela é somente angulosa, somente rugosa, né, sem preenchimento. À medida que tem-se o preenchimento, mesmo que mais fino, a resistência ao cisalhamento dessa superfície, né, começa já desse material, já começa a se reduzir, até que quando a gente chega numa situação em que a gente tem o preenchimento muito espesso. E dessa forma, né, a rugosidade já não influencia mais, visto que as paredes já não têm mais, né, não apresentam mais contato, né? Elas não estão mais em contato uma com a outra, somente pela espessura do preenchimento. Então todo o condicionamento vai estar mecânico, vai estar relacionado ao preenchimento, né, dessa descontinuidade. E aqui nós temos, né, temos duas tabelas na realidade. Uma aqui, né, que vai descrever a espessura do preenchimento e outra que vai descrever a granulometria do preenchimento. Eu não vou ficar esmiuçando tabelas, né, que eu vou deixar no material, no material de apoio. E agora, quando a gente fala de abertura, justamente a gente está falando, né, se a gente falou de preenchimento, a gente fala de abertura, visto que o preenchimento é o material que fica na abertura. Bom, a abertura vai ser o distanciamento, né, a distância entre as paredes de uma descontinuidade. Então aqui a gente tem uma descontinuidade fechada e aqui a gente tem uma descontinuidade aberta, né? E a abertura justamente é essa distância entre essas paredes, tá? Então, são dois exemplos, né, de descontinuidades mais abertas, muito abertas, veja, né, aqui é muito aberto. Ok que a gente não... faltou uma coisa principal nessas fotos, que foi a escala, né? Mas elas são... a gente vê, né, a grande abertura delas. E agora, de fato, a gente volta à nossa programação normal para falar da água. E aqui temos duas tabelas, né, para a gente descrever as condições de percolação no maciço rochoso, né, através também da descontinuidade. O que a gente tem? Nessa primeira tabela, em classes de 1 a 6, temos a descrição daquelas famílias de descontinuidades que não vão apresentar preenchimento. Então, a gente tem
desde uma situação que ela é muito fechada e seca, que não vai ter, né, não parece ser possível o aparecimento de fluxos d'água, até até uma situação em que a descontinuidade ela apresenta um fluxo de água contínuo, né, sendo necessário a realização, a estimativa da vazão. Mas, entretanto, ambas as situações são muito fáceis de distinguir. Entretanto, quando a gente chega na situação 3 aqui, né, em que se fala que é uma descontinuidade seca, mas ela mostra evidência de fluxo d'água, né, como manchas de ferrugem e etc. Então, muitas vezes, não vai ter preenchimento nesse material, só que, além dessas manchas, é possível que tenha na parede das descontinuidades, né, alguma coisa de argila, de silt, que justamente é material que foi levado para ali por fluxos anteriores de água, né, e materiais que estavam em suspensão, sobretudo as argilas, e à medida que a água que estava molhando, a água que molhou aquela superfície, ela evaporou, esse material continuou ali sobre aquela superfície. Então, também é importante que a gente tenha, né, consiga observar essas marcas de percolação. E o quadro abaixo representa, na realidade, a descrição dos materiais, a descrição das condições hidráulicas quando já existem materiais de preenchimento entre as paredes das descontinuidades. Então, numa situação W1, né, tem esses materiais de preenchimento que eles já estão mais consolidados, né, e basicamente eles não vão possibilitar ali o surgimento de fluxos significativos. Até uma situação W6, né, em que já são materiais que foram completamente lavados, né, e observa-se também altas pressões de água, sobretudo aí na primeira exposição, né? Então, e a ideia dessa padronização justamente é que consigamos ter uma mesma comunicação, né? Termos uma mesma comunicação e também com essa descrição, essa padronização, a gente consegue classificar os maciços rochosos quanto às suas características, né, em relação às suas características geomecânicas. Então, vamos tomar uma cerveja? É só isso. Mentira, Homer. Tem mais. Só que agora vou dar uma pausa para o pipi para o lanche e a gente volta no próximo vídeo. Até mais.